Merlin, o mais forte, mas também o mais preguiçoso rei demônio, é forçado a se aposentar de sua posição para pagar suas dívidas imensas e se muda para o continente humano, fugindo de suas responsabilidades. Ele esconde seus verdadeiros poderes, fingindo ser um perdedor comum, e ganha fama como o mais infame parasita da cidade. Merlin Lucifer, nosso protagonista. Atualmente, Merlin está no meio de escrever o relatório semanal quando, do lado de fora, um exército não anunciado de soldados humanos, conhecido como Esquadrão da Igreja, está bem na porta do palácio, lutando contra seus soldados demônios. A irmã mais nova de Merlin, Lilith, vai até lá para lidar com a situação e usa sua mágica de charme negro para confundir e fazer seus inimigos lutarem entre si. No entanto, um único soldado humano com uma vontade inabalável resiste completamente à magia dela. Ele avança diretamente contra Lilith e a domina sem hesitação. Esta mulher é Alice, a 233ª heroína da Terra da Luz. Lilith, atordoada, finalmente percebe que sua magia de charme não teve efeito porque sua inimiga é uma mulher. Então Lilith adota uma abordagem mais direta e tenta seduzir Alice de maneira jocosa, sussurrando que a quer em sua coleção de figuras. Mas antes que ela possa ir mais longe, Alice desembainha sua espada e a enfrenta em uma batalha total. No entanto, Lilith é a única que acerta um golpe, o que a faz perceber que o herói desta geração não é nada especial e é bem mediano. Seu comentário irrita Alice, que revida liberando todo o poder de sua espada sagrada. Ainda assim, Lilith não a leva a sério e ataca a espada sagrada com seu cabelo feito de tendões de dragão, mas ele é despedaçado instantaneamente, mostrando o quão perigosa a espada sagrada realmente é. Antes que percebam, Alice monta em Lilith, usando seus poderes mágicos para algemar suas mãos e pernas. Com a derrota de Lilith, os soldados humanos comemoram sua vitória gritando em uníssono, um ruído que alcança os ouvidos de Merlin. Nesse momento, ele finalmente perde a paciência, jogando de lado seu papelada para lidar com a perturbação. Enquanto isso, com um inimigo a menos, Alice ganha confiança para desafiar o Rei Demônio. Ela se vira para o líder de seu esquadrão, o Grande Sábio, pedindo permissão para marchar em direção ao palácio de Merlin. Mas o Grande Sábio insiste que ele mesmo será quem eliminará o demônio. Rei, que matou inúmeros soldados humanos e heróis ao longo dos anos, e é a razão pela qual suas cruzadas fracassaram, toda vez. Ele então revela sua arma suprema, uma máquina de cerco em forma de baleia, uma força inimaginável que a Igreja tem preparado por um século. O Grande Sábio declara orgulhosamente que essa baleia é o auge da sabedoria humana e do avanço tecnológico. Verdadeiramente a maior obra-prima da Igreja, ele libera a baleia do céu, ordenando que nivele tudo em seu caminho. Alice se opõe, sugerindo que não precisam recorrer a medidas tão extremas, mas o Grande Sábio está resoluto. Ele está determinado a erradicar todos os demônios, acreditando que é o propósito glorioso do guerreiro. Ele ativa a baleia, e sua boca enorme abre-se para lançar um devastador feixe de plasma sagrado nos soldados demônios, com a intenção de reduzi-los a cinzas com um único golpe. Neste momento, Merlin Lucifer avança, posicionando-se na frente de seus soldados e protegendo sem esforço do ataque enquanto permanecendo ileso. Ele acumula alguma aura puxando seu cabelo para trás, depois pisa no campo de batalha, pousando diretamente no topo da cabeça de Alice. Agora, isso é um desrespeito de outro nível. Lilith imediatamente abraça seu irmão, reclamando sobre como esses humanos cruéis a intimidaram, enquanto Alice, ainda presa sob suas pernas, luta para sair. Eventualmente, Alice consegue sair e começa a reclamar, mas Merlin a ignora completamente e, em vez disso, pergunta a Lilith quem é essa tagarela. Lilith responde chamando-a de nível lixo, herói enviado pelo reino para caçá-los. Merlin corre em direção a Alice para dar uma olhada mais de perto em seu rosto bonito, lhe dá um sorriso rápido, e então casualmente a lança para longe com um estalo dos dedos. Ele afirma zombeteiramente que a Terra da Luz está ficando relaxada na escolha de seus heróis, já que ele não precisa mais desembainhar a espada para derrotá-los. A única coisa que o impressiona é a baleia acima, e ele acredita que talvez ela possa aliviar a dor de seu curso por pelo menos 2 dias. Enquanto isso, o Grande Sábio avança e diz a Merlin que está aqui para devolver a humilhação da última cruzada. Mas Merlin nem sequer se lembra do evento, nem de quem é esse velho. O Grande Sábio tenta refrescar sua memória, afirmando ser o único humano que sobreviveu à última batalha e tratar isso como uma grande conquista. Merlin finalmente se lembra e pergunta se ele é o mesmo covarde que molhou as calças e implorou por sua vida, prometendo que se Merlin o poupasse, enviaria mais pessoas como um presente para que ele pudesse melhorar seu desempenho como Rei Demônio.
Ao ouvir isso, o herói e o resto dos soldados estão atônitos, incapazes de acreditar que seu líder se rebaixou tanto e até tentou vendê-los. O grande sábio nega instantaneamente a acusação, chamando Merlin de mentiroso enquanto gagueja. E em um movimento desesperado para silenciá-lo, ele usa todos os seus soldados, reunindo toda a energia mágica deles e transferindo-a para a baleia para aumentar seu poder. 1000 vezes, mas Merlin ainda não considera isso suficiente para entortar nenhum fio de seu cabelo. Antes que a baleia possa lançar seu ataque, ele empunha sua lâmina escura e com um único golpe ele reduz tudo a escombros, destruindo completamente o plano do grande sábio. Percebendo sua derrota, o velho cai de joelhos mais uma vez, e este tempo, ele agarra-se aos pés de Merlin, implorando por sua vida e jogando toda a culpa em Alice, alegando que foi ideia dela atacar desde o início. Nesse momento, um sino toca no castelo, lembrando que é hora da reunião semanal dos 7 reis demônios, e Merlin agora tem que submeter seu relatório semanal. A realização o atinge com força. Ele começa a puxar os cabelos em pânico e corre de volta para o castelo, já que não escreveu uma única palavra, deixando seus inimigos completamente sem palavras sobre como o mais aterrorizante rei demônio está realmente com medo de documentação. Alice tenta impedi-lo no meio do caminho, lembrando-o de que ainda estão no meio de uma batalha, então Merlin termina tudo ali mesmo com outro golpe de espada, aniquilando todos os humanos, exceto Alice, que mal consegue se proteger. De volta ao castelo, Merlin se junta à reunião com os outros reis demônios, que já sabem que ele não fez nenhum progresso na melhoria na Terra da Escuridão. Nenhum lucro, nenhum progresso e, obviamente, nenhum relatório. Merlin tenta se defender, dizendo que acabou de derrotar um exército inteiro de humanos, uma baleia voadora gigante e que tem feito um trabalho de verdade, mas ninguém se importa. Eles querem números e lucros porque o palácio precisa de dinheiro para funcionar, não corpos mortos. Eles mostram a ele quantos outros reis demônios contribuíram, tornando dolorosamente claro que, comparado a eles, Merlin não fez absolutamente nada exceto relaxar. Eles o chamam de pior rei demônio da história, decidem cortar o orçamento da próxima semana e o ridicularizam até o ponto em que ele finalmente perde a paciência. Merlin os lembra de que ele é aquele que matou milhões de inimigos, guardou o primeiro palácio sozinho e manteve os outros 6 reis demônios mais fracos seguros todos esses anos. Ele acredita que essa é uma façanha que ninguém mais pode replicar e diz a eles para pararem de questioná-lo, mas os outros ainda não concordam, apontando os enormes danos que ele causa toda vez que entra no campo de batalha. Um dos reis demônios, o governante da luxúria, tira uma longa lista de toda a destruição que Merlin causou, destruindo o palácio 168 vezes, destruindo infraestrutura, quebrando dutos do campo de batalha mais de 31.000 vezes, e revela que por causa de tudo isso, eles têm cortado seu salário. Ainda pior, ele atualmente deve ao reino impressionantes 66 trilhões de dólares. Essa dívida explica por que Merlin, apesar de ser o mais forte, estava tão assustado antes. Ele não pode correr, ele não pode se demitir. Ele tem que trabalhar para pagar a dívida. Após o desastre absoluto de Na reunião, Merlin decide escapar. Ele planeja deixar o palácio do rei demônio para sempre para fugir de sua dívida, saindo discretamente até Lilith aparecer de repente atrás dele e assustá-lo quase até a morte. Ele compartilha seu grande plano com Lilith, esperando que uma vez que ele se for, os outros finalmente percebam o quanto dependiam dele e implorem por seu retorno. Ele até começa a rir, imaginando seu retorno glorioso. Lilith, no entanto, pensa que ele na verdade foi demitido, mas Merlin insiste que ele se demitiu para consertar seu coração amaldiçoado, que supostamente continua encolhendo. Embora a maldição seja real, mas este cara claramente está inventando uma desculpa. Aparentemente, a única coisa que alivia temporariamente a dor é enfrentar inimigos poderosos. Ele afirma que agora viajará pelo mundo, caçando os inimigos mais fortes para acabar com a maldição de uma vez por todas. Lilith acredita na história, mas ainda assim não quer que ele vá, sabendo que seu irmão não sobreviverá um dia no mundo exterior, porque é simplesmente inútil em fazer qualquer outra coisa além do que lutar. Enquanto ela continua insistindo para ele ficar, ele revela que deve 66 trilhões de dólares em dívidas aos outros reis demônios e terá que trabalhar até a morte para pagar se ficar aqui por mais tempo. Ao ouvir isso, Lilith muda instantaneamente de ideia e o manda embora, dizendo para ele ir encontrar um novo emprego e só voltar depois de ganhar dinheiro suficiente para pagar o que devem. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, Alice tenta fingir-se de morta para evitar ser notada por Lilith, que está vagando casualmente ao redor.
Quero dizer, Alice é a única que restou no campo de batalha, já que os outros foram reduzidos a nada, então certamente Lilith anotará. E Lilith realmente nota, mas assume que Alice está morta, e murmura que é uma pena que um rosto bonito como o dela tenha que ir tão cedo. Ela pensa em levar o corpo de Alice de volta ao palácio para mantê-la como parte de sua coleção de figuras, mas movê-la com toda aquela armadura seria um incômodo. Então, em vez disso, ela decide apenas pegar a cabeça dela, mas no momento em que tenta incapacitar Alice, ela se encolhe e se afasta. Lilith cai na gargalhada, revelando que sabia o tempo todo que Alice estava apenas fingindo. Desta vez, Lilith parou de brincar. Ela quer punir Alice por tê-la envergonhado antes na frente do irmão. Sabendo que não tem chance, Alice foge. Lilith, que adora um bom jogo de gato e rato, convoca 2 lobos para caçar o belo ratinho. Enquanto isso, Merlin chega à costa. Para escapar do demônio continente, ele tem que atravessar o Mar dos Demônios. Ele pensa que deu sorte quando vê de longe os barcos restantes do exército do Grande Sábio, mas ao chegar aos cais, percebe que cada barco foi completamente destruído, percebendo então que o mesmo golpe que usou para eliminar seus inimigos anteriormente também destruiu os navios. Infelizmente, demônios não podem nadar, mesmo com a opção de caminhar debaixo d'água, o que deixa Merlin completamente preso, se perguntando como ele vai sair deste lugar. Ele tem este pequeno barco, mas remar pelo mar é muito trabalhoso para ele. É quando Alice aparece correndo, ainda sendo perseguida pelos lobos. Percebendo que a morte é iminente, ela finalmente se lembra das palavras de seu mestre, como eles sempre lhe diziam para não se tornar uma heroína, pois ela ainda era muito fraca e não teria chance contra guerreiros não humanos. De volta, então Alice não ouviu as palavras do mestre, querendo se tornar famosa. Além disso, ficar com seu mestre nas estéreis montanhas de neve a fez acreditar que nunca encontraria o príncipe dos seus sonhos. Só agora ela entende que seu mestre estava certo. Este mundo é muito aterrorizante. Ela reza aos deuses para deixá-la viver apenas uma vez, prometendo que só sairá novamente depois de refinar suas habilidades. De alguma forma, consegue reunir força suficiente para derrotar um dos lobos, mas o outro se transforma em sua verdadeira forma demoníaca e a domina completamente. À beira da morte, ela implora por misericórdia, gritando sobre como gostaria de se apaixonar e ter filhos antes de morrer. É então que seu improvável salvador, Merlin, desce do céu e casualmente transforma o lobo demônio em um cachorrinho inofensivo. Ele olha para Alice e tem a ideia diabólica de torná-la sua escrava para que ele possa obter grátis trabalho manual. Ele lembra Alice chamando-a de heroína inexperiente, que desde que salvou sua vida tecnicamente 2 vezes, ela agora pertence a ele, e deve pagar sua dívida tornando-se sua escrava. Antes que ela possa reagir, ele a levanta e a leva para o pequeno barco a remo de antes, planejando usá-la como motor a remo para atravessar o Mar dos Demônios, já que ele está com preguiça de fazer isso sozinho. Por que as coisas tinham que terminar assim? Alice deveria derrotar o malvado rei demônio, ganhar glória e casar com um príncipe encantado. Esta cruzada deveria levá-la a ficar com seu príncipe encantado. Mas na realidade, a única coisa que ela está segurando é um remo de madeira. Enquanto isso, Merlin, que não tem mais nada para fazer, está posando e cultivando aura. Ele diz a Alice que ela deveria valorizar sua posição como escrava, chamando-a de bênção, mas Alice murmura para si mesma que essa suposta bênção vem com nenhum pagamento e nenhum tempo de descanso. Em todo caso, ela continua remando o barco e diz a ele que irá retribuir essa humilhação 1000 vezes quando chegarem à sua terra natal. Ela canaliza sua raiva para remar o barco super rápido. Mas mesmo com o balanço, ondas, Merlin permanece firme, até que ela percebe que ele colocou o pé contra o barco para manter o equilíbrio. Risos. O dia vira noite, e Alice acaba se exaurindo de tanto remar sem parar. Por outro lado, Merlin tira um fogão de Deus sabe onde e cozinha para si uma refeição deliciosa e fumegante. Enquanto sente o aroma da comida, ele pergunta a Alice por que ela parou de remar, chamando-a de a heroína mais inútil que ele já viu. Alice não consegue mais acreditar nesse cara. Sua paciência chegou ao limite, e ela joga o remo nele, diz que desiste. Para fazê-la voltar ao trabalho, Merlin oferece compartilhar sua comida. E embora inicialmente o ego de Alice não a deixe concordar, quando seu estômago começa a roncar, ela cede e come a comida. Ela acha tão deliciosa que começa a chamar Merlin de mestre e cai em lágrimas, admitindo que não tem nenhuma força de vontade. O cheiro da carne atrai tubarões demônio e, assustada, Alice corre direto para o colo de Merlin. Merlin, com o menor olhar, afugenta os tubarões. Alice se pergunta por que aqueles monstros, de repente, fugiram,
E Merlin não perde a chance de se gabar, afirmando que em todo este oceano, a criatura mais forte é ele mesmo, e é por isso que os tubarões se assustaram. No entanto, Alice não pensa